Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário híbrido e ele é um hedge fund, só que ele já é um fundo mais amplo ainda do que a maioria dos hedge funds que a gente tem. Por quê? Os hedge funds que a gente tem no mercado, eles investem em diversos tipos de papéis distintos. E esse fundo, além de investir em diversos papéis distintos, ele é híbrido de tal maneira que ele investe até em imóveis físicos. Então ele é um fundo totalmente híbrido, tá? Ele é um hedge fund investindo inclusive em tijolo. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está descontado. E aqui já fica um alerta. Se uma gestora como a Quineia, que por muitos... E eu nem falo que eu sou um Zé Goiaba fazendo vídeos para a internet. Mas se muitos profissionais de mercado, analistas, consideram a Quineia uma das melhores gestoras, tá? Esse é um fundo gigantesco, líquido, de uma das melhores gestoras. Se um fundo igual esse, teoricamente é um fundo de qualidade, também está muito descontado, então se você olhar para os seus fundos, é normal que os fundos estejam descontados. A queda agora é uma queda sistêmica, é uma queda global, é uma queda macro. E aí não tem o que fazer, não existe proteção quando tudo cai. Tá? Enfim, na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 84,15. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,81%. É um fundo que está sendo negociado ali, é um PVP de 0,86. Isso aqui dá 14% de desconto. É um fundo que orbita com a liquidez monstruosa de quase 5 milhões por dia, 4,91 milhões. E é um fundo que vende uma variação negativa de menos 8% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando, entre aspas, havia uma certa normalidade no mercado, esse é um fundo de base 100 que tinha negociação com ágio. Então esse fundo de base 100 negociou durante boa parte ali, ó, até mais ou menos, que esse fundo surgiu no final de agosto de 2023. Então, até mais ou menos abril de 2024, esse fundo estava negociando ali com ágio, com R$ 105 mais ou menos. E aí o fundo inicia sua queda. Inicialmente, ele começa a cair até mais ou menos R$ 95, isso já em junho desse ano. O fundo esboça uma pequena recuperação, quase voltando a R$ 100, isso ali em agosto desse ano, e de agosto para cá, o fundo entrou em declínio, com queda gigantesca agora, rompeu inclusive os R$ 85 e está nesse patamar atual que é menor cotação histórica do fundo. E aparentemente aconteceu alguma coisa de ruim ou grave no fundo? Não. Mas se a maioria dos fundos cai, esse fundo também cai. Daqui a pouco eu vou tentar ilustrar melhor o porquê dessa queda. Ó. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é híbrido e o híbrido mesmo é um fundo misto, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E apesar de eu nunca falar, né, que fundos hedge fund não tem vacância, esse particularmente pode ter, porque ele tem tijolos lá dentro e nós vamos deixar para ver essa vacância dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta ali com mais de 37 mil cotistas e ele tem mais de 19 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale atualmente R$ 98 e ele, olha só, é um fundo já gigantesco no mercado, com quase 2 bilhões de patrimônio. O último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Note que desde mais ou menos o início do ano de 2024, o dividend yield do fundo vem subindo. Mas daqui a pouco, o que vocês vão observar? Que o dividendo nominal, o dividendo realmente real entregue pelo fundo está de lado, mas a cotação está caindo. Isso faz com que o dividend yield suba. Então, cuidado quando você vai selecionar ou escolher um ativo somente pelo critério de dividend yield, porque você pode ser induzido a erro, tá? Nominalmente dizendo, é o que eu falei para vocês, ó. Esse fundo chegou a entregar R$ 1,00, R$ 1,05 e agora ele está estabilizado em 90 centavos já quase do início do ano. Mais à frente aqui a gente vê o seguinte, no dia 29/11, que foi o último dia útil do mês, ele anunciou que vai pagar no dia 11 de dezembro a quantia de 90 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, muito provavelmente quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter inclusive feito o pagamento aí de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com rentabilidade até interessante,
mas em razão dessas quedas que ocorreram, que a cotação desabou, né? Então esse fundo chegou a ficar agora com rentabilidade negativa de menos 5,95, ao passo que o CDI no período é de 15, o IPCA 5, o IFIX vem com menos 3,55, que vem caindo muito, né? E o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 16%. Então, no quesito de rentabilidade, nesse curtíssimo prazo, o fundo vem com a rentabilidade deixando a desejar, mas eu não vejo isso como um problema, a não ser para pessoas curto-prazistas, né? No curto prazo, sim, mas no longo prazo, eu acredito que o fundo tenha potencial para se recuperar. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível e que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai ter acesso a inúmeros benefícios. Principalmente, você tem acesso antecipado a vídeos e tem preferência quando você pede vídeo. A gente conta também com planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades e vai te ajudar também de inúmeras maneiras. Comprando a planilha, vocês apoiam o canal financeiramente. Por fim, nós também contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos FIAGROS, são e-books muito bons e muito baratos. Comprando os e-books, vocês também apoiam o canal financeiramente, então, desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente todos os membros do canal. Gostaria de agradecer em especial o Edson, que renovou o clube de membros recentemente no nível Gold, o Vander e o Anderson, estão sempre renovando aí o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas e vocês são imprescindíveis aí para o canal. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Como eu disse, né, um dos benefícios de se tornar membro é você ter acesso antecipado a vídeos ou pedir vídeos em preferência. Então o Márcio, que é um membro ativo também, é muito antigo do canal, ele pediu o vídeo e aí a gente passa na frente. Eu tinha outros vídeos programados e eu passei esse vídeo na frente porque membro tem preferência. Aí ele falou: Amu, poderia falar desse fundo novo da Kinea, o KNHF11? Ele é um bom fundo, ele compete com o VGHF11 e outros similares do mercado? Então assim, ó, Hedge Fund é... E aí ele tem uma particularidade, porque a imensa maioria dos nossos hedge funds não tem tijolo ali no meio. Então esse fundo aqui já tem essa particularidade. Mas fora isso, ele meio que é concorrente do VGHF e de outros hedge funds? De certa maneira sim, tá? E quanto a ele ser bom ou não, mais na frente naquela segunda parte, eu digo as minhas impressões a respeito do fundo. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e é um relatório bem recente trazido pelo fundo. Se você quiser ver os fundamentos, né, de porquê dos investimentos, clica aqui que você abre uma planilha de fundamentos. É um fundo que a gente já viu o patrimônio dele. Na data do relatório, ele contava ali com R$ 89,00 a sua cotação. Hoje a gente viu que está até menos que isso, né? E ele pode investir em CRIs, FIIs, ações, desenvolvimento e imóveis, que é algo diferenciado em relação a outros fundos aí. Aqui ele fala como que o fundo finalizou na data do fechamento do relatório. Eu vou pular a parte ali em cima e já vejo direto aqui, ó. Então ele tem CRIs indexados a CDI, é 12% do PL. Ele vai ter ali CRIs indexados a IPCA e inflação, é 45% do PL. Ó. E note o seguinte, esse é um fundo, teoricamente, high yield, tá? Por quê, Amu? Se a gente for basear aqui taxa de CDI mais 4 e IPCA mais 11, são taxas altíssimas. Só pelas taxas é um fundo de alto risco. Ele tem ali 11% do seu PL em FIIs, mais 20% alocado diretamente em imóveis, ele tem um percentual irrisório em ações, e aí o restante ele tem um percentual alto em caixa, mas isso aqui é para fazer frente a futuros pagamentos desses imóveis aqui, ó. Então o que é que vai acontecer? Vai por mim. A tendência é que, segundo a gestão, ele vai ter que fazer uns pagamentos altos lá em maio, tá? Então, provavelmente de maio para frente, pode ser que o fundo diminua os dividendos que ele está entregando. Por quê? Porque hoje o fundo... Isso eu acredito porque eu não acompanho esse fundo de perto, mas geralmente os fundos fazem uma certa alavancagem, tá? Ele compra o imóvel a prazo, mas já começa a receber 100% dos aluguéis. Eu acho que o fundo pode ter feito isso, tá? Eu não sei porque eu não vi esse fundo desde o início. Então, isso é um ponto. Segundo, ele tem muito dinheiro alocado em caixa. Então, quando ele pagar o que esse fundo... ele já está recebendo 100% dos aluguéis, mas quando ele pagar, tirar dinheiro do caixa para pagar... Aí ele vai diminuir o dinheiro que está em caixa, vai render menos, então ele vai pagar menos. Esse é um dos pontos. Outro ponto também é que esse fundo tem também, e aqui eu nem estou falando da alavancagem que o fundo possui, tá?
Quando a gente olha para a alavancagem líquida, ela é negativa, porque o fundo tem mais caixa do que dívidas a pagar. Mas o fundo aqui, ó, ele tem alavancagem no seu portfólio de papel. Ó. É um fundo com 108% de patrimônio. Então ele tem 8,8% ali de alavancagem também. Que é aquelas compromissadas, provavelmente, que o fundo faz. Taxas do fundo, ele cobra 1,20 de taxa, não cobra performance, isso aqui para mim é muito positivo. E aqui ele continua falando aqui sobre acessibilidade e tal. Então hoje, na época o fundo estava 89, hoje ele está menos que 86. E esse fundo, ele vale muito mais que isso, tá? Para quem comprasse o fundo a 91, que já é um baita desconto, estaria recebendo, eu nem vou ver isso aqui, ó, vou ver ele líquido descontado as taxas. IPCA mais 12 e CDI mais 5, ó, quase CDI mais 6. Quem compra o fundo hoje está recebendo mais do que isso aqui, ó. Porque hoje ele está menos que 86. Está recebendo mais do que IPCA mais 13, mais do que CDI mais 7,9. Então o fundo está com um deságio gigantesco. E que ele fala em relação aos FIIs, o quanto tem de deságio na carteira interna também. Ele fala sobre a linearização dos dividendos. Eu vou deixar para ver isso aqui um pouco melhor lá dentro da DRE deles. Mas a gente vê aqui, barra azul é que realmente o fundo gerou. Então alguns meses ele foi superavitário, mas tem meses aí que o fundo está sendo deficitário. Então ele está entregando aqui, ó, acima das suas capacidades. Mas por que disso? Porque em certos momentos o fundo gerou reserva. Então isso aqui a gente vai ver depois mais à frente também. Aqui ele mostra o retorno da carteira, né? Mas aqui ele fala KNHF menos FIIs, eu não entendi direito isso aqui. Bom, continuando aqui, ele mostra como que está a sua posição atual em relação aos seus, provavelmente seus fundos imobiliários, né? Então ele tem fundos imobiliários de shopping, 37%, de escritórios, 34%, de galpão logístico, 24%, e de residencial, mais 4%. Então, aparentemente, aqui, ó, os seus fundos imobiliários são de tijolo, né? Que é mais uma posição de tijolo, teoricamente, do fundo aí. Principais movimentações da carteira. Então, é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, vamos lá. Ó. No mês de outubro, realizamos o pagamento da segunda parcela referente à compra lá do edifício HL Faria Lima. Isso equivale a 22% no valor acordado. A última parcela para pagamento do imóvel, também equivalente a 22%, ocorrerá em maio de 2025. Então ele vai gastar dinheiro aqui, esse dinheiro vai sair do caixa, como vai diminuir o caixa, né? Se ele já estiver recebendo 100% dos aluguéis, aí o dividendo vai cair. E mesmo que ele não esteja recebendo 100% dos aluguéis, provavelmente, se ele receber esse percentual aqui, isso deve ser menos do que o dinheiro que está alocado em caixa, bom? Com relação à carteira de inquilinos, não tiveram movimentações. A vacância física é de 5%, a vacância financeira é de 3,93%. Amu, qual a diferença de vacância física para vacância financeira? Se eu estou com 5% locado e a minha financeira é menor, com 3,93%, é porque eu tenho aqui alguns espaços aqui que não estão locados, mas que estão recebendo dinheiro, que é a tal da RMG, Renda Mínima Garantida. Se considerar que foi dado carência, aí a vacância sobe para 10%. A vacância do fundo se concentra em apenas um andar do edifício São Luís, entretanto, estamos otimistas em relação à absorção da referida área e temos visitas características do empreendimento em momento de mercado. Aqui ele fala sobre a carteira de CRIs. Então, em CRIs, a gente viu que ele tem CRIs a CDI mais 4 e IPCA mais 11. Então, esse é um fundo que ele é mais indexado à inflação. Ele tem 12% em CDI e 45% em inflação. E aqui são os principais segmentos, né? Então tem Home Equity, que é algo muito arriscado, e o restante aqui, pulverizado, escritório, geração, logístico, residencial. Então o Home Equity aqui, teoricamente, é um setor bem arriscado, 16% do PL. Continuando aqui, ele mostra a sua DRE. Então é nessa DRE que eu queria mostrar para vocês com mais detalhes, tá? Que aqui para mim fica um pouco mais claro. Por exemplo, o fundo teve de resultado, em novembro do ano passado, 9,9 milhões e distribuiu 10, ou seja, ele gerou 1 em 1, distribuiu 1 em 5. Comeu caixa aqui, ó. Comeu caixa aqui. Só que em outros meses o fundo foi superavitário. Então, ainda hoje o fundo ainda tem 24 centavos de reserva, tá bom? Nesse último mês, por exemplo, outubro, isso aqui é referente a novembro, tá? Então, referente a dezembro a gente ainda não sabe. Mas outubro, referente a dezembro, o fundo foi deficitário. Ele gerou 85 e entregou 90. Então, ele tinha um caixa provavelmente aqui de 29 centavos, caiu para 24. Então, para mim, deveria ser um pouco mais transparente como que está essa evolução do caixa aí, tá? Outro ponto, para mim o fundo deveria ter um acumulado do ano, do ano e dos últimos 12 meses. Para mim falta esse tipo de informação aí. Nós vamos calcular, como eu sempre faço, o que é que as despesas aí estão representando frente às receitas.
Esse fundo teve de despesa aqui, ó, 2 milhões e 100. E ele teve de resultado líquido 16. Então, quando a gente soma esse com esse, é o total que ele teve bruto, tira as despesas e vem para o resultado líquido. Então, ele tem ali, ó, 2,1, 2 milhões e 100 mil de despesas. Isso aqui vezes 100, dividido por 18,8. Então, as taxas do fundo estão acima do que eu reputo ser ali um limite, tá? De 0 a 10 é o meu limite. De 10 a 15 eu considero caro, mas eu até investiria. Então, 11,17% é taxa para mim careira. E isso é uma das características da Quineia. Quineia é uma ótima gestora, segundo os analistas, sim. Quineia são fundos gigantescos, eles têm por trás o Itaú, que ajuda na sua distribuição. Então é um fundo que capta, é um fundo que você vai ver dificilmente dando problema. Tem tudo isso por trás, mas geralmente a Quineia é uma gestora careira, tá? Então 11% de taxa para mim é caro. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre as suas distribuições e tal, né? E como é que é a composição do rendimento por cada classe e o que cada classe contribui para o fundo. E aquilo que eu falei para vocês, ó. O fundo hoje tem um caixa bruto de 353 milhões. Ele tem que pagar do HLFL, ele tem que pagar ali, ó, 32 milhões, isso é 1,7% do caixa, né? Do patrimônio. Ele tem ali, para pagar do imóvel São Luís, mais 7,2%. Quando ele pagar essas duas dívidas, o caixa ainda vai ser de 181 milhões. Então, por isso que eu falo que a alavancagem líquida do fundo é negativa. Que ele tem dívidas? Tem. Mas ele tem mais caixas do que dívida. Então, isso é um ponto tranquilo. E aqui ele mostra sobre a sua distribuição de dividendos e o quanto que isso representou. Isso considerando uma cota 101. Tá? Então, ele mostra o que seriam as distribuições aqui. Mais abaixo ele mostra sobre a negociação e a cota, né, ela despencando. E olha a força da Quineia, né? O quanto aumentou na liquidez do fundo. E a gente vê as cotas despencando no mercado, né? Então, mas se está caindo com esse fundo, está caindo com a maioria dos fundos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere aí você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você gostou do que você viu até aqui? Você acha que ele é um bom fundo? Que a Quineia é uma boa gestora? Você acha que a Quineia faz um bom trabalho nesse fundo aqui? Já eu vou dizer as minhas impressões a respeito do fundo, tá? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Vamos lá, as minhas impressões de um Zé Goiaba fazedor de vídeos para a internet. Quineia é uma das melhores gestoras pelos maioria dos influenciadores aí ou dos analistas de mercado. Dizem que a Quineia é muito boa. Sim. Amu, e você? O que você acha da Quineia? Eu não acho nada. Eu, particularmente, pelo menos que eu me lembro, não tenho nenhum fundo da Quineia. Por quê? Porque aí tem esses pontos. Apesar dela ser uma gigante, apesar dela, sim, ser uma gestora confiável, uma gestora muito boa, mas aí eu acho que a performance dos seus fundos não é tão boa assim. Se você quiser fundos muito seguros, beleza. Geralmente os fundos da Quineia o são. Mas eu vou falar as minhas impressões a respeito desse fundo, tá? Na minha humilde opinião, esse fundo aqui ele não é tão seguro assim. E já, quando eu mostrar o portfólio, mostrar algumas concentrações que o fundo carrega, aí fiquem atentos em relação a isso. Ele tem, na minha humilde opinião também, acho que vai cair o rendimento do fundo futuramente. Isso aí também pode ser fator para o mercado talvez bater um pouco mais nas cotas do fundo. Enfim, por essas questões específicas aí, eu particularmente prefiro ficar de fora. Indubitavelmente, um das melhores gestoras, um fundo muito líquido, é um fundo gigante no mercado, tá? Então é um fundo bom, mas apesar de tudo, eu não tenho interesse de ter. E o fato de eu estar falando isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria aqui, né, de reforçar nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente volta ao relatório gerencial e aqui a gente agora entra na parte de carteira dos CRIs. Eu vou mostrar aqui, essa primeira parte são os CRIs indexados a IPCA e nessa parte de baixo são CRIs indexados a CDI, beleza? Beleza. Quando você olha inicialmente assim, você vai olhar, poxa, o fundo não tem concentração. Por quê? Porque o ativo que ele tem maior exposição é apenas 2,7% da carteira. Sabe o BROF 11? Deve ter alguma alavancagem lá
E aí esse edifício E-Tower aqui, ó, deve ter sido criado um CRI lá para financiar lá, tá aqui dentro desse fundo. IPCA mais 8 e tal, 2,7% da carteira. Então, poxa, é totalmente pulverizado, sim ou não? Sim, mas quando você olha os devedores em duplicidade, ó, MRV, e se você for descendo aqui, ó, MRV, quando você olha tudo isso aqui, ó, você vai colocando na ponta do lápis, essas concentrações aí já começam a ficar altas, ó. 2, eu vou arredondar para 5, mais aqui 8% no único devedor. Ora, ninguém espera que aconteça nada de errado com o MRV. É uma construtora muito forte no Brasil. Mas, se der errado lá no MRV, pode impactar severamente o fundo. Ele tem uma exposição alta nesse creditas aqui, ó. Creditas. Olha o tanto de exposição a creditas. Então, assim, esse é um fundo que tem, sim, concentração num único devedor, né? Isso é, inclusive, para mim, uma falha da gestão. Para mim, chega a ser até falta de transparência. Pode ser falta de maldade ou não, né? Mas, para mim, toda gestora deveria trazer os seus principais, seus maiores devedores. Porque quem olha isso aqui de forma, às vezes, inocente, poxa, olha o tanto de concentração, né? Enfim. Então, esse é um ponto de risco. Para mim, não interessa se é Quineia ou quem quer que seja. Você pode até investir nesse fundo, ciente de que essas concentrações são, sim, um ponto de risco. Porque se ocorrer alguma coisa, vai dar problema. Então, pode nunca acontecer. E pela qualidade que a Quineia tem, provavelmente eles nunca vão deixar acontecer. Mas tem certas situações que não dependem dele. Quando a Americanas deu pau, não tem nenhuma empresa por trás que conseguiu segurar. Então, enfim, né? E aqui a gente vê as outras partes. E todos esses aqui, olha as concentrações, né? São percentuais bem pequenininhos, pulverizados. Mas, ó, projeto, todos esses maringás aqui, ó. Quando você vai colocar todas essas uniões aqui, querendo ou não, dá uns percentuais, né? Enfim, ó, mais MRV aqui. E ele tem concentração em alguns devedores. Enfim, né? Continuando, aqui a gente vê a carteira total. Então, olha só. Ele tem dentro de FIIs 0,9 nesse tal de ICNE, mas a carteira de FIIs dele é 10%. Ó. A carteira de ações é irrisória, 0,8%. Os imóveis, 19%. E aí ele tem um dinheiro em caixa ali, né? Por que eu tô frisando isso aqui? Porque esses 10% aqui a gente vai ver aqui embaixo, ó. Vamos lá, carteira de FIIs. Aqui estão os imóveis dele, tá? Mas daqui a pouco a gente volta naquilo lá. Então, esses imóveis que ele possui, os 2 imóveis. Outro ponto para mim que falta é quais os inquilinos de maior concentração dentro desses imóveis. Né? Ele tem 21 inquilinos e tal, de diversos segmentos, mas você deveria trazer quanto é o maior inquilino do fundo, né? Tendo em vista que os imóveis têm uma posição de quase 20% da carteira, se o principal inquilino representar ali 10%, poxa, imagina, ele pode impactar 10% das receitas do fundo, sabe? Então isso aqui para mim falta. Deveria trazer o quanto que é os principais inquilinos dos imóveis, né? O cronograma de vencimento dos contratos, revisionais, etc. Eu vou passar rápido nessa parte. E aqui o detalhamento dos FIIs. O que ele faz com os FIIs e com as ações? Ele fala o total frente à carteira de FIIs. Então isso aqui, ó, 16% da carteira de FIIs. Mas quando a gente vê para o global, que para mim deveria trazer essas duas informações pelo menos, aí já cai para 1,6. Então não é uma concentração alta, tá? 1,2, 1,1. Ele não tem concentração em FIIs. Isso aí para mim é totalmente positivo. E ele tem muitos fundos bons aqui, tá? A maioria deles eu gostei bastante. Aqui a gente vê novamente em gráficos, né, de barras, as ações, ó, de novo, as concentrações frente a 100%. Mas como ele não tem nem 1% em ações, né? Então isso aqui tudo são percentuais bem irrisórios aí da carteira. Continuando, aqui a gente vê sobre a carteira dos imóveis. Você vê que são imóveis imponentes, bonitos, né? São imóveis de alto padrão, ó. Então, e aqui ele começa a entrar nos CRIs. Dentro dos CRIs aqui até o final, né? É o restante da carteira. Por exemplo, o que é essa BC Energia? Essa operação contou com o auxílio de expertise do time de infraestrutura da Quineia. Sua avaliação é construção. Sua avaliação e construção é baseada no financiamento de projetos de plantas solares. Essa empresa atua no setor de energia desde 2014, conta com 20 unidades de geração distribuída, sendo 12 já operacionais. O CRI conta com garantias, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de cotas de SPE, alienação fiduciária de equipamentos, opa, isso aqui é bacana, fundo de reserva aval do sócio. A estrutura da operação também conta com covenants dos projetos. Então aqui as garantias, né? Aval, alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de equipamentos, fundo de reserva e sessões fiduciárias aí. Não vou ler todos os devedores aqui, mas essa parte final do relatório, para mim, é uma das partes mais importantes e é o que eu vejo que as pessoas dão menos importância. Então, se você for investir nesse fundo,
veja onde você está alocando seu dinheiro a risco, né? Veja esses CRIs, essas dívidas, o que é que foi dado como garantia, como é que funciona, porque afinal é o seu dinheiro que está sendo alocado aí a risco, né? Para mim é uma das partes que as pessoas têm que dar mais atenção e eu vejo que elas não dão tanta atenção assim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!